média, né? É usado por muitas línguas, não pode ser todos porque não tem condições de dizer isso, a gente entendeu o que está escrito lá. Mas muitas pegaram o inglês também, e o inglês usando o latim. Ok. Quando que acontece isso na nossa... Enquanto estudo linguístico, quando uma língua não produz o seu termo e importa esse termo, quando a experiência é nova. Por exemplo, como é que se fala em português mouse, aquele instrumento de computador? Não tem, né? Por exemplo, futebol, dá para falar em português, né? Inventaram em português. Alguém conhece? Ludopédio? O ludopédio existe, certo? Pelo menos existe, né? Agora, mouse, ninguém deu ainda um nome de mouse. Tanto é que em Portugal chama rato. Em Portugal eles traduzem, né? Então você pega o rato lá e pode pegar o rato. Dá um susto na gente, né? Que a gente não está acostumado, assim. A palavra choca. Mouse, por quê? Porque quando nós vimos a coisa, ela já veio com nome. Já veio com nome. E como a gente não viu essa coisa sem esse nome, a coisa e o nome estão juntos. Desses meios de comunicação, dessa definição de conceitualismo, dessa dificuldade, eu associei também a questão das novas tecnologias. Né? Novas tecnologias para quem? Porque quando a gente fala de novas tecnologias, muitas vezes vocês falam internet, tá? Mas, por exemplo, a gente fez um trabalho na época da graduação ainda aqui, que era um fanzine para as comunidades quilombolas. Para eles, aquilo era novas tecnologias e era meio de comunicação. A gente aceita novas tecnologias como uma etiqueta, né? Mas não dá para levar a sério, né? Novas tecnologias no sentido que é o digital, né? Praticamente digital, né? Mas as tecnologias de comunicação já estavam aí, né? Então, realmente não é o caso de levar muito a sério esse novo, né? Mas a tecnologia, quer dizer, a palavra meio de comunicação, ela surge no século XIX. E surge daqui. Que necessidade ela está cobrindo? Meios de comunicação e meios de transporte eram a mesma coisa. A mesma coisa. Um navio e um jornal era mais ou menos a mesma coisa. Um impresso. Porque eles transportavam algo. Certo? Ok. No século XIX vai aparecer outras coisas. Vai aparecer fotografia, vai aparecer cinema, vai aparecer telégrafo, vai aparecer o jornal moderno, que é de notícias. Então precisava de um termo genérico para tudo isso. Não cabia mais simplesmente, né, assim, escrita, impresso, né? Tinha que ter um nome genérico. Então aparece o termo meio de comunicação usado nesse sentido de hoje. Quer dizer, instrumentos que servem para comunicar. Mas é uma comunicação que não é aquela do transporte. Porque o transporte, como sabemos, é o deslocamento de coisas. Você pega uma coisa aqui e coloca em outro lugar do espaço. Isso é transporte. Não podemos dizer que a comunicação seja isso. Aqui mesmo nós estamos conversando, eu não posso dizer que algo está saindo da minha cabeça, está entrando na cabeça de vocês. Se eu pensasse rigorosamente como transporte, nós teríamos que resolver esse problema. Quer dizer, como pesquisadores de comunicação, nós teríamos que ter um jeito de mostrar que algo está saindo daqui e chegando aí. Certo? Então vamos fazer o seguinte, apaga a luz, coloca uma luz negra, né? Bota uma fumaça aí, né? Pega um raio laser. Vamos dar um jeito de fazer isso aparecer, né? Mas veja que é uma falsa pista, né? Pensar como transporte é só uma metáfora, é um jeito de dizer, ninguém vai fazer pesquisa nisso. Então não é um conceito, é uma metáfora. Aí a diferença entre conceito e metáfora é muito importante, né? Há todo um elogio da metáfora hoje. A metáfora são insights, ajuda a pensar, mas não serve para pesquisa não. A pesquisa não serve porque se você for fazer pesquisa de transporte, você não vai achar nada, né? Vai só gastar seu tempo. E umas pesquisas meio doidas, né? Assim, sem fundamento. Então, o meio de comunicação surge no final do século XIX. Olha, peraí, quer dizer que não existiam antes? Claro que existiam antes. Mas o fato da coisa vir com nome
é muito significativo nas ciências sociais. Quando tem nome, porque as pessoas estão vendo. Quando não tem nome, elas não estão vendo. Somos nós que vemos. Nós, quer dizer, nós aqui que colocamos lá no passado. Justamente esse meu questionamento, considerando que a comunicação já é própria da natureza humana. E essa tecnologia importada já pronta, trabalhada, como seria essa relação? Como ela seria o processo que é natural e o processo que, ao mesmo tempo, já tem formatado? Eu não escutei muito bem o que você falou. Me desculpe. Eu estou falando assim, que o senhor comentou no último, né, que eu estava pensando aqui comigo mesmo. E considerando que a comunicação já é uma característica natural, né, do homem e da sociedade. Né, e esse processo, a partir dessa data que o senhor mencionou, né, esse processo já vem com o nome e é inserido numa sociedade. Por quê? Porque nós poderíamos pensar esse processo que é natural e ao mesmo tempo. Por isso que é bom pensar como ciência. Porque a gente pode pegar esse problema, que parece difícil e e olhar assim, tá, como outras ciências resolveram isso? Vamos, resolveram. Por exemplo, a economia. Né? O economista diz, eu estudo a economia de mercado, que só aparece com o capitalismo a partir do século XIX. Ok. Tá. Aí fala assim, mas vem cá, quer dizer que os homens nunca trocaram nada antes? Nunca produziram nada antes? Ah, por exemplo, tinha dinheiro lá né? Em Roma tinha dinheiro. Na Grécia tinha dinheiro. Isso não é economia? Você fala, não, peraí. Vamos com calma. Há tipos de economia. Economia de mercado é só do século XIX. A ideia de dinheiro que tem lá no passado não é a ideia de dinheiro que tem hoje. Então, quando você vai entender o que o dinheiro fazia, como ele estava constituído, o que era o valor do dinheiro, não vai ter correspondência com isso que nós chamamos de dinheiro aqui. Isso significa o seguinte, que essas duas palavras, na verdade são duas palavras, o dinheiro lá e o dinheiro aqui, são homônimas, têm o mesmo nome, mas não tem o mesmo significado. Tá certo? Não é a mesma coisa não. Isso que é pensar em termos históricos. Então, se nós aplicarmos analogicamente a comunicação, nós vamos ver o seguinte, existiam umas tecnologias lá, o que elas faziam? Não fazem o que fazem aqui. Certo? E também não tinha um nome. E aqui tem um nome. Então, pera lá, eu acho que a gente precisa separar as coisas. O que está lá é uma coisa, o que está aqui é outra coisa. São outras funções sociais, são outras capacidades técnicas. Enfim, não é a mesma coisa. Pode ter algo de similar, mas não é igual. Certo? Então, isso nos permite entrar na historicidade. Pois não. Pensando nesse caminho, quando o Benjamin escreve a obra de arte na era da reprodutibilidade, eu preciso pensar a partir daqui, porque isso daqui teoricamente está matando isso aqui dessa forma. Ótimo, Ricardo de Benjamin. Todo mundo conhece esse texto do Benjamin, é um dos mais circulam, né? É impressionante como esse texto é famoso na nossa área, né? Eu vou dizer o seguinte, eu não entendo bem o Benjamin, não. É um pensador super difícil, inclusive porque ele tem assim, uma tradição mística do judaísmo, ele tem várias tradições que se cruzam, enfim. Mas esse texto tem algo que eu acho realmente muito interessante, é o que você citou, né? Então, assim, estava se discutindo se a fotografia ia acabar com a pintura, com a arte. Por quê? O que é a arte? A arte é a capacidade da mão reproduzir o que o olho vê. Se eu chegar aqui, conseguir desenhar, certo? O mais parecido possível com o modelo, sou artista. E quanto mais artista. Melhor eu sou quanto artista. Situação 1. Chega na fotografia e, faz isso melhor do que ninguém, mais barato. Resultado. Porque aqui alguém quer um artista. Se a fotografia faz melhor ou mais barato. Então, consequentemente, a fotografia acaba com a arte. Outra questão aí. Mas a fotografia não seria uma forma de arte?
Eles diziam não porque falta mão. Porque a fotografia, apertar um botão, qualquer aperta o botão. Não tem nada a ver com a pessoa. Não tem um artista. Teria arte sem um artista. Não tem sentido. Tá? Aí a discussão estava assim. Aí o Benjamin disse assim, olha, só está faltando uma coisa. Entender que a fotografia, ela muda a nossa noção de arte. Então, quando a fotografia nasce, é preciso reconsiderar o que é arte. A arte não é mais a reprodução do que o olho vê. Não é mais o realismo. A arte vai ser exatamente a pergunta sobre a arte. Eu não queria entrar muito nisso, porque nós vamos longe, é um assunto que eu adoro também. Né? Aliás, tema da minha última aula no Brasil. Né? Que é exatamente isso. Né? A arte moderna, ela é a pergunta, o que é arte? Se não é reproduzir, o que é arte? Só que essa pergunta tem analogia um pouco com a ciência. Essa pergunta é fundante, é o que eu chamei de pergunta fundante. Não é pergunta para responder. Não é fazer, a arte é X, acabou, tá? Vamos lá para casa, podemos ir, acabou, é X. Não, eu digo X, você diz Y, outra pessoa dizer. É uma maneira de produzir arte. Então, quando você pega o movimento que se segue, que é a arte moderna, que abandona a ideia de reprodução, de representação real, certo? Vai aparecer então os manifestos, vai aparecer toda a arte conceitual. Por exemplo, o surrealismo, ele não vai pintar a realidade, ele vai pintar a sobre-realidade. Surreal, sobre. Então ele não está pintando, ele está pintando o que o olho vê, ele está pintando o inconsciente. Alguém já pensou em pintar o inconsciente? O surrealista sim. Alguém já pensou em pintar o olho, mas não a coisa? O movimento, o olho não a coisa, é o cubismo. O cubismo capta o movimento do olho. Por isso que é tudo desconectado. E pinta o trabalho do olho, não as coisas. Quem já pensou em pintar o movimento, mas não a coisa? O futurismo. Então o futurismo tem pinturas que só tem o movimento e não tem a coisa. Você fala, mas por que é isso? Como é que alguém mostra o movimento e não tem coisa nenhuma lá? Genial, né? Genial o cara conseguir pintar o movimento, mas não é uma coisa. Pintar a luz também é um desafio enorme. Como é que você pinta a luz? O impressionismo. E o expressionismo diz o quê? A realidade não é objetiva, porque nós olhamos a partir das emoções. Eu não olho coisas, eu olho coisas em um estado emocional. E essas coisas deformam ou dão as verdadeiras formas das coisas. Então a arte começa um questionamento do que é realidade, porque ela não é mais a realidade. E cada uma dessas não está dizendo assim, cala a boca aí, eu que estou certo. Não é normativa. Não é moral, não é questão moral. É questão de, esse eu acho, significa o conceito, significa uma maneira de produzir. De certa forma, isso vai intelectualizar a arte, porque ela passa a ser conceitual. Então, quando o Duchamp chega lá na exposição e coloca uma privada, é um embaraço total, porque ele é um grande artista. E está dizendo que aquilo é arte. Tá certo? E você tem que entender aquilo como arte, é um desafio. Então você tem que entender o que ele está querendo dizer. Tem que entender o conceito dele de arte para que aquele objeto entrar numa reflexão de arte. E esse começa a ser o desafio da recepção dos trabalhos de arte. Né? Você não basta ver, quer dizer, não é a estesis, o conhecimento que vem pelos sentidos, né? Estética, a estesis. É necessário um conceito intelectualizado que te ajuda a entender o que o cara está fazendo, senão você não entende nada. Absolutamente nada da arte moderna. E aí, então, já que estamos por aí, como isso tem a ver não só com a fotografia, como meio de comunicação, uma tecnologia
que desloca o sentido da arte, mas como isso continua dentro de um problema de comunicação, já que a arte dos manifestos é a arte no jornal, discutida enquanto debate público, a arte veiculada através dos jornais. Esse conceito não é um conceito acadêmico só, é um conceito discutido publicamente, por isso são manifestos. Manifesto futurista, manifesto surrealista, manifesto... Por quê? Porque não é uma discussão que se passa num ciclo fechado. Porque as obras de arte são vendidas, porque as obras de arte têm que ir ao povo de alguma maneira, tem que encontrar o seu receptor. Então, tudo isso vai trazer uma intervenção, falando assim com aspas, tá? Uma interferência da comunicação no que é arte, mas não só naquele momento da fotografia, mas como isso repercute até hoje na arte. Isso nos permite mostrar como exemplo o que é uma reflexão onde podemos pensar a arte a partir da comunicação sem nos confundirmos com ela. Isso colocar a questão comunicacional não no sentido de reduzir a arte à comunicação, que seria besteira, mas de entender como a própria arte começa a se integrar no sistema de comunicação, tá certo? Que vai dar para nós um objeto de estudo fantástico, tá certo? Que é, né, a ideia de como as estruturas das instituições sociais, a arte é uma, nós podemos estar falando de outras, por exemplo, pegar alguns exemplos para mostrar a diversidade, como isso pode ser aplicado. Por exemplo, a intimidade. O que é a intimidade antes e depois da internet? A intimidade é uma coisa que eu não quero mostrar. E na internet é o quê? É aquilo que eu exponho para todo mundo. Não pode ser a mesma coisa, não pode ser o mesmo conceito de intimidade antes e depois da internet. Como não é o mesmo conceito de arte antes e depois da fotografia. Tá certo? Mas isso que é pensar historicamente, isso que é pensar que o nosso objeto tem sentidos históricos que vão aparecendo em função de um sistema de comunicação que vai mudar a circulação e a produção do conhecimento. E com isso, ressignifica todas as práticas sociais. A arte é uma. Tá? Então, de certa forma, a sua pergunta ajuda aqui a colocar um pouco, né? Como é que podemos pensar de um ponto de vista comunicacional e não sociológico, político, antropológico, etc., psicológico, pensar uma maneira de entrar nos assuntos onde a comunicação passa a ser central. Sem precisar negar nada, não precisa negar nada. E isso vai ser muito importante porque abre diálogos com a própria arte, ou com a antropologia, com a sociologia, onde essas disciplinas vão se beneficiar também. Como nós nos beneficiamos dos conceitos e pontos de vista que elas trazem. Tá? Então, aí temos um pensamento disciplinar que não tem nada de fechado, quadrado, nada de alguma coisa que precisa negar. Ao contrário, pensemos um pouco no caso da arte, nós temos isso um pouco em mente, né? A resposta do que é a arte não é uma resposta que se esgote, é uma resposta motor. Nós podemos censurar a sociologia, que tem mais de 100 anos, e nunca dar uma resposta definitiva do que é a sociedade. Imagine se eu fosse um burocrata e tivesse, né, a caneta na mão para dar lá o dinheiro que sustenta todas as instituições de sociologia. E eu chegasse e dissesse assim: aham, vocês têm mais de 100 anos, nunca responderam a questão que é a sociedade. Logo, para que vocês querem mais dinheiro? Vão acabar com isso. É simplesmente impertinente. É simplesmente você não está entendendo nada. Uma crítica que foi feita a Modigliani nos jornais da época. Modigliani, não? Pintor italiano, ligado ao surrealismo, mas também no estilo próprio. Senhor Modigliani, o senhor não sabe que a mulher não é azul? Por que o senhor pinta a mulher de azul? A mulher não é azul. Você fala, esse cara não está entendendo nada.
né? A arte não está preocupada se é real ou não é real o objeto. É a contemplação livre. Então, é essa impertinência que a gente encontra, que nos faz rir, né? Muitas piadas, no fim das contas, são em termos dessas impertinências, né? Eu comecei falando hoje sobre, né, nós sabemos falar com os pais, nós sabemos falar com os filhos, ou com os professores, com os alunos, com palavras diferentes, posturas diferentes. É isso, né? Essas divisões não são só sociais, são também do conhecimento, né? Não há sentido nenhum você falar, cobrar da arte, que o artista não está pintando realisticamente, né? Como não tem sentido, né? Muitas outras coisas que o nosso campo hoje, né, são escritas no nosso campo, dizendo que, enfim, se tem um objeto contrário, isso não é possível pensar, né? Ou se apareceu um meio de comunicação como a internet, então acabou a teoria da comunicação. Acho que não estão entendendo, né? Não está entendendo, mas por que a gente está brincando, né? Vamos falar assim, né? A ciência, o pensamento aí sobre comunicação não se resume só, né? Enfim, gente, muita coisa para pensar, né? Obrigado aí pela resistência, né, de chegar ao final dessa jornada, né? De hoje, mas amanhã tem mais.